Ei, gente! Bora começar o nosso quarto episódio do Na Mira Podcast, naquele clima gostoso que vocês já estão acostumados. Ó, Joyce, outro dia eu encontrei o povo, já começando, né? Primeiro, a nosso bate-papo de hoje vai ser com a Joyce Caldeira, que é gestora da Casa Moderna, uma empresa de mais de 90 anos da nossa cidade. Antes de apresentar a Joyce melhor, falar um pouco da Casa Moderna, quero só explicar para vocês aqui como que funciona a vibe do nosso podcast, que apesar de estar no quarto episódio, você pode estar acompanhando este como o primeiro. Então vamos lá. Qual que é a ideia do nosso encontro aqui, do nosso bate-papo? É que você se sinta numa mesa de bar, numa mesa de boteco com um amigo que você gosta muito, batendo um papo de alto nível, viu, gente? Que aqui os nossos assuntos são gestão, liderança, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, mentalidade, carreira, família, todos os assuntos que eu amo e que faço questão de convidar pessoas que eu sei que também gostam, mas daquele jeitinho sem limite, gente. Aqui a gente não tem limite, a gente pergunta o que quiser, a gente fala o que quiser, porque nós estamos em casa mesmo, num assunto bem descontraído. Outra coisa, é um momento de aprendizagem gostoso, porque o nosso principal parceiro aqui, além do Bocaiúva Online, que faz a produção do podcast, é a Mira Soluções Empresariais, que patrocina aqui o nosso podcast, que tem várias soluções para o seu negócio, registro de marca, planejamento estratégico, gestão por indicadores, pesquisa de clima e satisfação, fora a parte de comunicação também que nós conseguimos ajudar você. Então, tem algum problema, tem alguma coisinha que está impedindo o desenvolvimento do seu negócio, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior carinho em ajudar você. E aproveite esse bate-papo que vocês vão perceber que a linha dele é bem na área de gestão, como a gente já falou, e empreendedorismo. Então, Joyce, bem-vinda aqui de novo. Obrigada, querida. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Que bom, de novo, porque a gente já gravou o programa, né, gente? O Papo de Negócio. Então, a Joyce está aqui com a gente também. Vamos falar o mesmo assunto, que é um assunto, Joyce, que o povo amou, tá? O nosso primeiro bate-papo. Mas é tão amplo, né? Que a gente faz a entrevista e ainda fica muita coisa sem explorar. Fica. E a gente estava aqui, antes de começar a gravação mesmo, gente, só fuxicando. Acho que já foi quase uns 15 minutos de conversa aqui, antes da gente gravar. Mas, primeira pergunta, aquela pergunta de praxe. Primeiro, tchim-tchim, saúde, sucesso, prosperidade. Primeira pergunta Peraí, como que você brinda e não toma? Então fala a frase, beber sem brindar? Beber sem brindar não dá. Gente, hoje... Brindar sem beber, né, gente? Brindar sem beber não pode. Já começou a trocar antes de beber? Rapidinho. Segunda-feira, gente. É segunda-feira, não são nem 5 horas da tarde. Eu falei, Joyce, não tem nada pra eu reclamar agora. Eu só vou reclamar se eu começar a ver boleto, ver banco. Por isso que tem que ser um rosé, né? Pra equilibrar. 4 horas da tarde. Tem que ser. Senão o trem pesa. Um vinhozão tinto de dia. Não dá. Fica pesado. Quem é você no jogo do bicho? Eu sou uma borboleta, gente. Butterfly. Por que uma borboleta? Então, eu sou super encantada com a facilidade da borboleta em mudanças. Eu acho isso muito importante para a nossa vida pessoal e profissional. A gente está sempre muito resistente a mudanças. Às vezes, aquilo... Tô engasgando, gente. Que é isso? Como assim? Porque você já começou a falar de um tema que eu gosto, que é resistência à mudança. Exatamente. E assim, a pandemia, ela trouxe muito essa facilidade, essa obstrução, quebrou muito essa obstrução a mudanças que a gente sempre tem. Uhum. As pessoas sempre têm muito essa dificuldade em mudar, dificuldade em fazer uma coisa nova. Isso dá medo, isso causa um certo temor, um certo pavor, porque tudo que é desconhecido, né? E a borboleta, ela vive a vida dela uma fase muito curta, mas uma fase muito... Ela sempre está em grandes transformações. Uhum. Eu acho que nosso objetivo de vida tem que ser esse. A gente tem que aceitar as mudanças e tem que buscar as mudanças o tempo todo. Isso é muito importante para o nosso crescimento.
E às vezes, eu bato muito nessa tecla, no meu Instagram, no programa, da questão da mudança. E apesar nossa linha ser bem empresarial, eu sempre falo que eu acredito no equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Sim. Então, esse desejo, eu acho que ele é da pessoa. A pessoa tem que ter isso, não só, eu quero melhorar enquanto profissional, porque o lado pessoal tá junto. Eu acho que, na verdade, o seu profissional, ele nasce do sonho do pessoal, né? Uhum. Porque você se vê ali, você se imagina ali fazendo aquilo, e de repente, brincando, você tá... Nossa, gente, que bacana, não tô trabalhando, eu tô exercendo com tanta maestria o que eu sempre quis, o que eu sempre imaginei. E isso é do pessoal, é um sonho que você tem, que você tá realizando profissionalmente. Quando a gente leva pro lado pessoal, né? Porque às vezes... Eu vou puxar você melhor. Eu vou te apertar um tiquinho. Você acha que esse medo, que às vezes você falou que a gente tem do novo, eu acho que medo tá muito relacionado ao desconhecido. Exatamente. Tem um pouco a ver com o medo de a gente olhar pra dentro, o que a gente realmente quer, o que a gente deseja? Porque eu acho que isso é tão difícil, também, Joyce. Você descobrir seu propósito, né? Às vezes, assim, até muita hipocrisia a gente brincar. Qual que é meu propósito? Qual que é meu propósito? Mas isso realmente é muito importante. Eu acho que você tem que se conectar com aquilo que você faz. Porque sua profissão, você passa a maior parte da sua vida exercendo seu lado profissional. Então, se não é o que você gosta, se não é aquilo que você se conecta, fica pesado. Fica. E é engraçado, eu acredito que cada pessoa tem seu superpoder. E quando você descobre ele, fica muito mais fácil você ganhar grana, você agradar as pessoas, você ser feliz. Porque você tá na sua... Não odeio a palavra zona de conforto, na verdade não é zona de conforto. Eu acho que você tá no seu máximo potencial. Sim. E eu acho que essa sutileza de conseguir identificar, gente, o que eu realmente sou bom? E eu acho que a gente não aprende isso, identificar o que a gente é bom. A gente fantasia um pouco as profissões, né? E é difícil... Muitas vezes a gente tem dificuldade em enxergar aquilo que a gente é bom. Uhum. Porque a gente muito se auto-sabota, né? É aquela questão. Você sabe pontuar muito facilmente seus pontos negativos. Não consigo fazer isso, não sou boa nisso. Mas na hora que vai para os seus pontos positivos, aquilo que você é bom, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar isso. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você olha para dentro, que você olha para você, que você se conhece melhor, é que você consegue enxergar e exercer aquilo que realmente você tem de melhor. Você consegue colocar para fora, né? Externalizar isso. E dentro da gestão, eu acredito que isso seja fundamental, porque o gestor é aquela pessoa que ele lida com pessoas o tempo inteiro. E aí a gente entrando até um pouquinho na questão de inteligência emocional, né? Dois princípios são justamente isso que você falou. Primeiro é se conhecer as suas emoções. E justamente quando você se conhece, você tem um pouco mais de facilidade de entender o outro, que também é muito importante. Sim. E para o gestor isso é fundamental. E aí, entrando um pouquinho mais na história da Casa Moderna, né? Uma empresa com um monte de funcionários que passou aí por diversas gerações. Esse olhar sensível para as pessoas deve ser fundamental. Com certeza. Eu acho que nessa virada de chave aí, esse pós-pandemia, porque eu falo que pandemia mudou, né? Foi o que mudou, né? Muita gente... Às vezes, conseguiu até a pandemia, fazendo de uma certa forma, mas o pós-pandemia, se você não tiver com a cabeça aberta para mudar, você não continua, não. E, assim, esse olhar humano foi o mais importante dentro da empresa. Porque, às vezes, a gente vai muito numa linha... o Rafa fala muito comigo. A empresa tem CNPJ, não tem coração. Eu gosto dela. É legal. Gosto dela, mas... ela tem que ter Peraí. Capital humano é o mais importante que você tem na empresa hoje. Mas sabe o que... Sabe, eu vou te falar por que eu gosto dela, vou te interromper rapidinho. Justamente porque na minha cabeça isso é o mais importante. As pessoas são o mais importante. Então, eu preciso entender das pessoas para eu dar lucro para minha empresa. Sim. Isso para mim é inegociável. Não existe um CNPJ que não olhe para as pessoas e não dê lucro. Então, eu acredito que a gente tem que direcionar da forma correta a nossa gestão de pessoas para que a gente tenha um CNPJ
rentável. Sim, porque você depende diretamente das pessoas. Sim, perfeito. Diretamente. Então, assim, elas têm que comprar sua ideia, elas têm que comprar seu propósito e elas têm que não só enxergar, mas viver isso dentro da sua empresa. Sim. Porque é muito legal estar no papel, bonitinho, minha missão, minha visão, meus valores, mas se você não exerce isso, tudo é exemplo. Né? Aquele clima ali, eles enxergarem suas atitudes no dia a dia, como é que você funciona com o cliente, como é que você funciona até com um colega de trabalho que estava numa necessidade ali. Tudo isso é exemplo para eles. Então, Sim. assim, se eles compram essa ideia e acreditam na sua ideia... E como é que você faz para conciliar a geração X, Y, Z, millennials, que tem, assim, percepções muito diferentes de tudo, né? Antes da gente começar aqui a gravação do podcast, você estava falando, por exemplo, da percepção do seu filho, né? Eu até brinquei, aposto que é militante, que essas novas gerações já vem no DNA. Tem um quê de militância. Já vem no DNA. E como que equilibra isso? É muito legal. Eu acho super interessante, na verdade, você trabalhar com as gerações diferentes. Por quê? A loja, mais de 80 anos, você não tem só funcionários de diversas gerações. Você tem funcionários e clientes das diversas gerações. Perfeito. Então, você tem que comunicar para que aqueles clientes compreendam, igual hoje. Estando na loja, né? Com a nosso retorno, com a nossa vinda para a loja e tal, a gente está trabalhando mais essa questão de rede social, mas a gente também não pode deixar de lado aquele cliente que tá na terceira geração comprando lá também. Muitas vezes ele não tem acesso à rede social. Então, qual que é a sua forma de comunicar com ele? Isso acontece também dentro da loja com funcionário. Nós temos funcionários aposentados que já aposentaram e continuam trabalhando na loja. Nossa. É interessante demais a convivência, porque você pega a experiência deles, a vivência deles, né? E adapta à realidade de hoje. Perfeito. Porque a gente não pode descartar, as pessoas não são descartáveis. Não. Né? A gente sempre tira algo delas. E eu acho isso interessantíssimo, porque às vezes a gente está num momento de descontração, de convivência, né? Numa reunião, e você vê as diferenças das gerações convivendo e conseguindo essa comunicação lá dentro da loja. Ah, mas eu tenho certeza. Você falou outra coisa também que eu concordo. A experiência do que já foi vivido é fundamental, até para te guiar nas novas estratégias, né? E o jovem que trabalha com você, o cliente, eu acho que precisa se olhar com muito respeito para esse passado, porque vocês só estão aonde vocês estão, porque essas pessoas fizeram o trabalho até ali. Sim, sim. Né? E assim, respeita como pessoa e respeita como profissional, porque você vê que muitas vezes essas pessoas que elas já estão com a idade um pouco mais avançada, mas que continuam na loja, elas têm as limitações delas. E muita limitação. E é ali que você consegue essa convivência de um ajudar o outro, um ensinar o outro, a ter paciência. Porque hoje a gente vive numa geração que eles não têm paciência. Às vezes eu falo, até com os meus filhos. Ah, me ensina isso aqui que eu não sei fazer. Ah, mãe, não é possível que você não sabe fazer isso? Ai, mãe, isso é tão fácil. Tá, é fácil pra você que tá convivendo com isso. Eu não sei, você pode me ensinar? Então, isso dentro da loja é muito bacana. Isso acontece? Acontece demais. E é muito bacana de se ver. É muito interessante de se ver. A limitação de um que não sabe mexer com alguma ferramenta e o outro que é mais jovem já tem aquela disponibilidade, já ajuda. É uma troca de experiência, gente. Isso... Qual você vê, assim, você olhando para os seus funcionários mais antigos e os funcionários mais jovens? Qual você vê ali como principal qualidade dos mais antigos e qual o principal defeito e a mesma coisa dos mais jovens? Não defeito, mas oportunidade que precisa ser lapidado. Sim. Ó, o funcionário antigo, ele é mais... Como eu posso dizer? Ele é mais para rotina mesmo. Sabe? Ele tem aquele compromisso, aquela responsabilidade de executar todas as tarefas da rotina. Ele não sai muito da linha. O jovem, ele já tem ele tem mais facilidade de dispersão. Às vezes está viajando ali numa história. Peraí, volta para cá, vamos fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz o outro. Então tem muito essa diferença do jovem pra rotina, eu sou péssima, gente, pra
para atividade rotineira. Eu não também, gosto. Não gosto também. Isso me cansa, eu fico entediada, eu começo a fazer, eu não tenho paciência. Nossa. Eles já têm muita habilidade para uma rotina. Não, e você falou um negócio lindo, Joyce. Como que fica numa empresa com perfil só igual ao seu, ou vice-versa, só igual ao deles? Não pode. Você precisa, né, da sua criatividade para criar coisas novas, inovar, mas alguém precisa executar aquilo. Sim. Colocar em prática. Sim. Se não tem quem execute, não adianta você ter só as ideias. Porque às vezes a gente é cheio de ideias, né? Aí coloca as ideias no papel, tem que fazer isso. Mas na hora de você executar, você planeja, mas na hora de você executar, você precisa de uma certa disciplina para aquilo. Sim. Né? De pessoas que tenham mais essa facilidade com rotinas. Eu acho fantástico, porque isso eles têm. Eles têm essa facilidade. E qual o principal, já que a gente está usando linguagens boas, oportunidade de melhoria? O defeitinho. A aceitar a mudança. A gente tem, assim, quebrar essas barreiras de aceitar uma mudança. Isso para eles ainda é... Para alguns ainda é... Você vê uma certa resistência, sabe? Ah, mas isso nunca deu certo. Mas nós já fizemos e nunca deu certo. Tá, não deu certo até hoje. Joyce, é ótimo. Engraçado, porque eu tenho a mesma opinião que você. Eu acredito que uma mesma ideia sendo executada em épocas diferentes, por pessoas diferentes, você quase muda a ideia. Porque pra mim, gente, e aqui eu vou repetir pra você, ideia não vale de nada, filho de Deus. O importante é a execução. Executar. Você pode ter milhões de ideias fantásticas. Foi um lá que não teve uma ideia, 1/3 boa igual a sua, mas colocou em prática, melhorou, rodou, deu certo. Porque às vezes a gente planeja demais, a gente quer que o projeto saia perfeito. E não é isso. É começar, né? É começar. É encarar os erros, encarar essas diferenças e começar. Porque se a gente for ficar esperando, assim, o projeto perfeito, a ideia perfeita, eu quero ir, nunca vai sair do papel, gente. A gente nunca tá preparado. Engraçado, eu abro as caixinhas de pergunta e a maioria dos empreendedores jovens, eu vejo que esse os que dão certo e os que têm a ideia e não executam, a diferença é essa. A ousadia, né? A ousadia não é medo, não é falta de medo. Eu acho que você vai com medo mesmo assim. Porque, por exemplo, você me perguntou, Jéssica, como que tá a empresa? Tá indo, mas tá indo há 3 anos. Então, assim, você começar algo do zero é totalmente diferente você pegar um negócio estruturado para começar. Com certeza. E aí, quando você faz isso que você falou, você quer começar uma coisa perfeita, o perfeito só existe na sua cabeça. Só. Quando você vai tirar aquilo... É só o que você idealiza. Só. Na hora que você vai executar... Nossa! Tem até acontece de tudo. De tudo. Menos o que você planejou. Tem até aquele meme, né, do Instagram, na minha cabeça, o planejado, o executado. Só vai... Mas a gente precisa passar por isso. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje eu até falei um pouco da questão de empresa familiar, né? Você falou aí de resistência. Eu falo isso sempre. Eu acredito que a gente está numa região especialmente resistente à mudança. E por ser uma empresa tão antiga, com muita tradição, vocês ficaram com medo de perder a característica? Como que foi isso na balança, assim? A gente precisa inovar, mas tem a tradição. Como é que foi? É interessante que às vezes você planeja, mas nem tudo que você planeja acontece. E na loja as coisas foram acontecendo. Às vezes muito do que a gente planejou, a gente viu na hora H que não era necessário executar, e muito daquilo que a gente não tinha planejado aconteceu de uma naturalidade muito interessante, sabe? E assim, eu vi mesmo hoje seus stories sobre essa dificuldade da empresa familiar, alguém comentando, funcionou, até aqui deu certo. Desse jeito, por que eu vou mudar? Nós já ouvimos muito isso. Mas deu certo até agora. Deu certo até agora porque os tempos eram aqueles vividos. Hoje, a realidade é outra, o mercado é outro, e você tem que acompanhar isso. Porque nós estamos vivendo num tempo que as mudanças elas estão acontecendo muito rápido, mais rápido do que a gente imagina. Mais rápido que antigamente. Muito mais rápido. Eu li um livro que chama Deriva, e ele fala muito
é engraçado, assim, que eu li esse livro há 10 anos atrás. Então, estava falando, o livro retrata muita questão, exemplificando, por exemplo, o uso do micro-ondas. Tipo, nossos pais, nossos avós utilizando o micro-ondas. Olha quanto foi a demora da evolução para chegar no micro-ondas. Demorou muito para evoluir para o micro-ondas. Hoje, gente, de um mês para outro, a tecnologia está cada vez mais avançada. E a gente tem que adaptar a isso. Tem que aprender e tem que saber utilizar essas ferramentas. Então, assim, funcionou porque a velocidade da mudança também era diferente. Hoje, não dá para você esperar por nada. Você tem que correr atrás, você tem que ver o que vai acontecer daqui a 10 anos para você já se programar. Você não pode esperar acontecer para você mudar. A minha cabeça é toda essa. Eu falo sempre, gente, entendam que quem são seus clientes daqui a 10 anos? Essa geração agora. Exatamente. Mas qual que é o pulo do gato? Se você esperar 10 anos para vender para eles, você vai perder, você não chega. Não, você não consegue sobreviver. Porque é caro, demanda energia, você erra muito. É um ponto importante que você falou. É caro. É caro, você erra muito para dar certo. Então, assim, é bem interessante porque parece que na empresa familiar tudo acontece mais devagar, né? Tem essa morosidade, porque são gerações diferentes liderando. Então, se você não tiver uma estratégia onde há muito bem definido a função de cada um, o limite de cada um, você não anda. Você não consegue andar. De jeito nenhum. Porque já anda mais lentamente que uma outra empresa. Né? Então, assim, você tem que definir muito bem esses papéis. Ô, Joyce, eu sei que trabalha com seu marido. Ô, gente, eu falei que eu ia botar pra falar mal do marido. Olha lá. Vamos ver se ela vai conseguir, gente. Mas aqui, muita gente também me questiona dessa questão de trabalhar com filho. Normalmente passa a mão, é de passar a mão assim na cabeça. Trabalhar com o marido pode ser que tenha conflito. E aí, quando você colocou, tem que ter papel, né? Empresa é a Joyce, dentro de casa é minha esposa, meu amor. Mas na empresa é a Joyce. Mas como que... É difícil você olhar pro seu marido todos os dias na empresa e conseguir separar a briguinha da noite anterior, não pode entrar aqui. Ou vice-versa, aquela resposta mais ríspida, aquela chamada ali na empresa, não pode ir pra mesa de jantar. Gente, com toda sinceridade, não. Não é difícil? Não é difícil. Sabe por quê? Por quê? Eu acho que... Ela tá passando pano. Não tô passando pano. Mas sabe por quê? Tem uma sintonia muito grande de ideias. A gente não diverge muito nas ideias de negócio. Então, isso já é um passo importantíssimo. Porque quando um pensa norte, o outro pensa sul, não dá certo. Não adianta. Perfeito. Então, assim, primeiro, nós somos muito... nossas ideias são muito parecidas. Muito, muito parecidas. E outra coisa, eu acho que tem que ter esse respeito. Um não pode tirar a autoridade do outro. Mas na vida, né? Na vida. Na vida. Mas se isso não acontece na vida, não acontece na empresa. Então, assim, eu tenho as minhas funções dentro da loja, eu tenho as minhas autonomias dentro da loja e ponto. E ele também tem as dele. Então, eu não tiro a autonomia dele, nem ele tira a minha autonomia. Quando a gente vê percebe alguma divergência, alguma coisa errada, um ponto que não concorda, a gente senta e conversa. E outra coisa, se eu te falar que tem dia que eu não encontro com ele na loja, você não acredita. Sério? Porque ele fica num andar e eu fico no outro. Então, eu acho também isso importante. Aí é estratégia. Gente, ó, cata um segredinho. Isso é importante. A gente segredinho. Não fica junto. Né? Já é um grande passo. Agora, é difícil, às vezes, a gente separar isso dentro de casa. Porque a gente respira negócio, né? Sim. Você fala daquilo o tempo todo, não tem jeito. Tem hora que os meninos até chamam a atenção da gente na mesa do almoço, do jantar. Ai, mãe, para de falar de loja. Para, pai. Mas não tem jeito. É tão natural. É gostoso, né? E a gente começa a observar tudo. Empreendedor observa tudo, né? Você entra na loja, você já fala, nossa, mas isso não tá legal, mas eu faria assim. E você enxerga o do outro e às vezes não tá enxergando o seu, né? Por isso que é bom você conversar com outras pessoas para te dar esse feedback. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa ter a cabeça aberta nesse sentido. Até acho interessante que, fugindo um pouquinho aqui, às vezes as meninas na loja, elas ficam bravas com algum cliente que entra e reclama de alguma coisa. Ah, mas isso não tá legal e tal. Falo, gente, é o melhor cliente.
É o que entra e fala, porque dá um feedback pra gente, a gente sabe onde tem que melhorar. Ruim é aquele que entra, não acha legal, não gosta e vai embora calado. Não, ainda e fala mal. Fala mal e não vai voltar. Não fala pra você. E não vai voltar. Então, isso é importante. A gente tem que ter a cabeça muito aberta para ouvir essas críticas. Eu acho também que é o melhor cliente. O melhor cliente. Aquele cliente caladinho que entra, vai lá, não gosta, não reclama, não fala nada, não faz barraco. Não, mas eu acredito não é nem questão do barraco. É questão de falar. Eu acho que o cliente, quando ele chega no ponto de... Poxa, eu vou ali falar com a... Ou não precisa falar com a Joyce, com alguém da Casa Moderna. Ele tá de verdade interessado. Sim. Porque, você falou, ele poderia simplesmente virar, dar as costas e comprar no concorrente. Mais fácil. Ele não vai ter desgaste. Não vai ter desgaste, né? Justamente. Então, eu penso igual a você. Pra mim, o cliente mais chato é aquele que me reclama, que pontua, que ele não gosta. Acho isso importantíssimo. Desde que saiba falar, como tudo na vida, eu acho que é importantíssimo. Mas eu acho interessante que eu tento passar muito isso para os colaboradores na loja, sabe? Não levar isso para o lado pessoal. Porque às vezes elas acham que... Ai, mas tá falando... Não, gente, não tá falando mal de vocês. Ou é a opinião deles. Cada um tem uma opinião diferente. A gente tem que aprender a aceitar a opinião. E outra coisa, abrir nossa cabeça pra gente também atendê-lo. Nem sempre você vai conseguir atender a todos. Mas assim... Vamos buscar uma abrangência maior possível para a gente conquistar esses clientes. E dar um retorno, né? Dar um retorno, exatamente. Outro dia, eu vi um negócio que eu achei muito legal. Sempre que você estiver em uma situação que a pessoa falou alguma coisa com você e você se sentiu muito irritado, tenta deslocar o eu da frase. Tirar o eu da situação e olhar de fora, como se você não estivesse... nessa situação, como seria a sua percepção? Eu acho que numa reclamação dessa de loja é algo que funciona muito, né? Será que o que você falou, perfeito, tem a ver comigo? Então, assim, quando a gente tira o nosso eu, porque às vezes o nosso ego, né? Sim. Entra. É algo que eu falo que eu tenho que controlar muito também. O nosso eu que tem o sangue mais esquentado. Então, será que fazer esse exercício, tirar o eu da cena, será que... Olha, Jéssica, quando eu fui para a loja, assim, até hoje, meu maior desafio é essa questão pessoal, sabe? Eu me preocupo muito com isso, acho isso extremamente importante e eu busco muito compreender as pessoas. Então, ela assim, não tá tomando uma não, gente. Ela tá com medo de falar mal de Rafa. Tô com medo, não posso. Imagina, vou perder meu emprego. Mas eu sempre me preocupei muito com isso. Então, eu comecei a estudar mais as pessoas, as relações, comecei a ler mais sobre isso, para você tentar aplicar isso. Eu vi o quanto é difícil. O quanto é difícil. Mas, assim, quanto mais você lê, mais você quer saber e mais você quer conhecer as pessoas. Aí eu fico brincando, eu falo, gente, tem pessoas que são difíceis de serem amadas. Pra gente não falar outra palavra. Tem, Joyce. Tem, e eu concordo com você. Tem gente que é difícil de ser amado. Tem gente que reclama de tudo, que... Ai, nada tá bom, tá sempre doente, tá sempre lamentoso. Eu falo, tenta compreender o que aquela pessoa já passou, o que aquela pessoa viveu. Às vezes, chega um colega seu de trabalho, te deu uma má resposta. Não vá levar pro lado pessoal aquela má resposta que ele te deu, não. Imagina que aconteceu ele pode estar vivendo algum problema em casa. Então, assim, tenta enxergar o lado do outro. Isso é tão importante, que às vezes, no calor da emoção, a gente dá uma resposta ao mesmo nível da outra. E eu sempre falo, não deixa a sua vibração igual do outro. Perfeito. Se tá bravo, se tá irritado, eu uso muito isso. Às vezes, se eu tô me deparando com um cliente mais irritado, mais bravo por alguma questão, eu tento falar mais baixinho com ele. Tento olhar nos olhos dele, sabe? Pra ele sentir, assim, que ele tá sendo acolhido de alguma forma. Nem sempre eu vou fazer o que ele quer, mas eu tô ali pra acolher. Sim. De alguma forma. E eu uso muito isso também com os colaboradores, porque eles buscam muita ajuda. Às vezes eles saem de casa com algum problema, chega na loja com algum problema, e se ele não se sente acolhido no local de trabalho, eles vão viver um dia inteiro que eles vão contaminar quantas pessoas ali negativamente. Ai, você tocou num ponto sensível pra mim. Se tem um negócio que eu acredito é que a energia contamina. Demais.
demais. Demais. Então, assim, muda a sua vibração. Se você receber uma resposta negativa, uma resposta grosseira, responde de forma mais singela, mais delicada. Você desarma a pessoa. Às vezes você não precisa nem responder. Você pode falar assim... Você dá um sorriso. Mais tarde a gente conversa, pode ser? A gente pode retomar depois? Isso. Porque eu falo que, às vezes, a pessoa também... É difícil ela conseguir manter a conversa nessa energia mais suave. Sim, às vezes tá alterado, perdeu o controle, porque a gente perde o controle. Nós somos humanos e Claro muitas que vezes perde o controle. Então, assim, isso é muito importante. Eu falo muito isso na loja, até uma com as outras, porque vendas, tem aquela competição. Às vezes, mas o cliente é meu, eu comecei a atender. Tem aquela... Né? Às vezes acontece de situações como essa. Eu falo, gente, vamos ter calma, vamos ter paciência. Eu sou muito do paz e amor. Não, beleza, o paz e amor. Mas outra coisa que eu percebo também, de novo, eu acredito que o ambiente da loja, de qualquer negócio, a comunicação tem que ser livre. Sim. Você tem que conseguir dialogar. Mas aí, em alguns momentos, é o que você falou, vai exigir ali um pulso firme. Sim. E eu vejo que muitos empresários, eles também ficam receosos desse pulso firme. E aí é sempre algo que eu pontuo. Não tem problema você ter o pulso firme, desde que o pra trás você tenha feito todo. O diálogo tá aberto, você treinou, você deu condição, né? Tudo que era possível fazer, você fez, você deu condição para ele fazer. Então, o pulso firme é necessário. E saber falar, né? E saber eu acho que falar. Você tem sim que ter pulso firme. Com certeza. Primeiro passo, eu acho que eu sou super aberta. Eu brinco com todo mundo, mas na hora de chamar atenção também, eu acho que você precisa. Né? Todo mundo precisa de um puxão de orelha. A gente educa filho como? Não. E tem a questão dos mentores também, que servem para isso, né? Eu falo que hoje tem as pessoas na minha vida que são aquelas que eu vou até elas pedindo conselho. E o conselho, na maioria das vezes, não vem na forma, nossa, Jéssica, você tá linda, tá tudo sucesso. Não. Às vezes vem coisas que eu não tô a fim de escutar. Jéssica, isso aqui você precisa ajustar. Isso aqui. E faz parte. Eu encaro isso. Eu falo que se tem alguém que eu confio e que pode me dar esse feedback, para mim é algo muito valioso, porque eu preciso crescer. Mas eu sinto essa resistência. As pessoas, às vezes, eu vou usar a frase do seu filho, fala, a sociedade é hipócrita. Eu acho que a gente está perdendo a capacidade de escutar o que a gente precisa melhorar. A gente está virando uma sociedade extremamente em busca do agradável. E que é bom, mas a gente precisa de pontos de melhoria. A gente está aqui para se desenvolver. Então, assim, como que você lida com essa situação lá na loja ou na vida? Se a gente não sabe os nossos pontos negativos, as nossas dificuldades, e se a gente não muda, a gente não cresce. Então, tem que doer para crescer, né? Mais ou menos nesse sentido. E eu acho que é importante, sim. Todas as pessoas, elas têm um ponto positivo. Elas têm algo de bom, elas têm. Com certeza. Então, assim, é importante você deixar sobressair, mostrar para ela esse ponto positivo, mas mostrar também o que precisa ser melhorado. Eu não tenho nenhum meio termos para conversar com isso com os meus colaboradores, do que precisa mudar e do que precisa melhorar. Né? Eu acho que você sabendo falar, a gente não pode não ter respeito com o outro. A forma que você... Não é o que você fala, é a forma com que você fala. Perfeito. Isso é muito importante. Porque, às vezes, você fala de uma forma que a pessoa se sente ofendida. E não é ofender a pessoa, é mostrar pra ela. Isso não tá legal, mas eu tô aqui pra te ajudar. Perfeito. Porque não adianta você só jogar em cima do seu colaborador o que ela tem de negativo. Você tem que mostrar pra ela o que não tá legal e ajudar ela a melhorar. Perfeito. É isso mesmo. E outra coisa que eu observo, muitas pessoas falam assim comigo. Nossa, mas eu já falei. Eu tenho que falar toda semana, todo mês, eu tenho que falar sempre. Eu pergunto, cara, você quer ser gestor? Porque se você quiser, é uma das funções. Você não pode falar a mesma coisa 2 vezes, mas alguma correção ali, você tá ali para fazer isso. Agora, se você não quer, não tem. Mas você precisa lembrar. Você precisa lembrar. Você precisa lembrar. O gestor tá ali para mostrar o caminho, para colocar a pessoa no melhor caminho. Até para ele perceber que você tá observando. Perfeito. Se você enxerga aquilo que não tá certo e você finge que não vê,
só vai piorar a situação. É o exemplo. É o exemplo. Você tem que intervir, você tem que ajudar. Às vezes, assim, é uma atitude... Eu sou muito de conversar. Eu sou muito de levar pra minha sala e falar, ó, isso não tá legal, vamos fazer dessa forma. O que pode ser feito? Como que eu posso te ajudar? Porque também é muito fácil a gente apontar os erros pras pessoas. Falar, isso tá errado, isso não tá bom. E pronto. Né? Quando a pessoa sente esse acolhimento, sente assim, ó, ela tá me falando que eu tô errado, mas ela tá disposta a me ajudar. É diferente. Ela não se arma para você. Ela já fica mais aberta para escutar aquilo que você tem a dizer. Mas, assim, é um trabalho constante. Você não vai falar uma vez e ele vai aprender. Não. Você falou com seu filhinho, você vai fazer cocô no vaso. Primeira vez ele foi lá e fez? Não. Quanto tempo que leva o ensinamento? A gente erra o isso que eu falado com a gente, né? Então, assim, quando você cobra isso do outro, é muito injusto. E aí, tem aquilo também, né? Não trate o outro como você não gostaria de ser tratado. Sim. E outra coisa que eu sempre falo, o líder, ele tá ali numa posição superior, por quê? Superior em que sentido? Ele teve resultados que a equipe ainda não teve. Então, se você já teve, você mostra como você alcança. Exatamente. Né? Então, assim, é isso, aquela posição de ensinar Mas sempre. eu acho que acontece muito que, às vezes, o líder, ele tem medo de ensinar. Ele tem medo de ter seu espaço ocupado. Né? Acontece... Vamos ser realistas? Acontece, Joyce. Vamos ser realistas? Que às vezes, foi assim, no ponto. Tipo assim, eu vou ensinar isso pra ele vai sair daqui, vai levar pro concorrente, vai mostrar pro concorrente. Gente... Ninguém... Aqui, o que você faz, o que você desenvolve, as pessoas copiam, mas elas não conseguem, não podem não fazer igual a você. Não faz. O ser humano é as único. pessoas têm que crescer, têm que aprender. E isso eu acho importantíssimo. Eu fico vibrando quando eu tenho algum funcionário que tá na loja e sai pra fazer alguma coisa melhor. Sim, com certeza. Eu fico super feliz. Falo, gente, eu fiz parte disso. Querendo ou não, eu fiz parte disso. E eu acho, assim, que você prender funcionário, você não ensinar, você travar. Não, isso... Eu acredito que isso é insegurança, tá? Desculpa, mas isso é insegurança. Não, é insegurança e eu acho que isso é uma mentalidade escassa. Na verdade, eu acho que quanto mais você ensina, mais você aprende. Mais você aprende. E aí a gente entra num outro princípio de gestão de pessoas mesmo. Eu só consigo crescer, pegar novas atribuições se eu tiver alguém para ocupar as minhas. Exatamente. Se eu não ensino, eu estagno. Exatamente. E a empresa para toda comigo. Então, se tem uma mentalidade escassa para a pessoa e para o negócio, é essa. Exatamente. Eu também acho assim, eu acho interessante que às vezes, assim, eu busco muito isso. Qual que é a sua função aqui? Vamos mapear, vamos escrever, o que você faz, como que você faz para isso dar certo? Porque às vezes, a próxima pessoa que vier, ela já tem ali... mais ou menos como funciona. A questão dos processos, de você definir processos e anotar. Eu sou muito assim, de cada um anotar mesmo a forma que faz. E eu falo muito, gente, todo mundo tem que saber as coisas. Todo mundo tem que saber tudo. Sim. Dentro da empresa. A informação tem que estar disponível, porque isso né? é outro paradigma também que você está quebrando. Essa é a minha função, eu faço isso. Mas fulano não precisa saber o que eu faço. Precisa. Todo mundo precisa. A gente está mudando, assim, fazendo de tudo para mudar muito a cultura nesse sentido. De saber fazer a função do outro. Porque você não pode ter medo de passar. Mas eu saí de férias, entrou outra pessoa no meu lugar. Se ela sumir, será que eu vou ter meu emprego de volta? Isso depende de você. Depende de você. Não, e você falou uma outra coisa que é fundamental. Eu faço analogia da empresa como corpo humano. Se eu não sei o que você e minha colega faz, a nossa comunicação trava. Sim, com certeza. E os processos, eles não têm início... É uma engrenagem. É uma engrenagem. Eu não consigo que o meu financeiro funcione de forma individual sem o meu comercial. Eu não consigo que o meu comercial funcione sem a área de supply. Se eles não conversarem, se eles não entenderem quais são as atividades, o que Joyce faz ali na empresa, como é que eu vou conversar e dialogar e vou resolver algum problema com você? Outra coisa também que eu acho assim, que acontece muito é de você travar a informação. Gente. Joyce. Né? A gente sabe que acontece muito isso. Trava a informação. Trava. Aí você quebra o processo.
quebra o processo e você trava de encontrar a solução. Então, é isso que você falou muito bem, né? Assim, a empresa, ela todo mundo tem que entender o funcionamento. Se eu precisar resolver um BO com a Joyce, eu preciso saber até o que ela faz. Como é que eu vou conversar com vocês? Eu não sei nem o que você faz, Joyce. Claro! Quem que eu vou procurar? Quem que eu vou procurar? Quem eu vou procurar? Né? Então, funções definidas e conhecer mesmo essa questão dos processos. Essa questão da definição das funções, de definição de processos, a gente chama até de cadeia de valor, né? Quando a gente consegue interligar todos os processos de uma mesma empresa. Isso já havia da gestão anterior ou vocês trouxeram, viram necessidade e começaram a implementar? Na verdade, já havia, né? Essa questão de todos os processos definidos. Mas o que sempre aconteceu? A gente sempre trabalhou muito com uma certa folga, né? Muito funcionário ali naquela questão. Cada um com uma função diferente. Essa é a minha função, eu faço só isso, ponto e acabou. Com a pandemia, gente, peraí, não é dessa forma que funciona mais. Eu tenho que fazer o meu e do meu colega. Né? Nós ficamos muito prejudicados. Todo mundo viveu isso, todo mundo sofreu. Não foi só a gente. Mas foi um grande aprendizado nesse sentido. Eu acho que foi aí que a gente abriu a cabeça para isso. E aí que você dá uma enxugada nos seus custos. Que você vê que não tem necessidade daquilo. E foi super importante, porque apesar de sempre ter havido a definição dos processos, cada um fazendo seu processo, a gente percebeu que muitas vezes... tinha uma duplicidade ali nas funções. Produtividade estava baixa. Tinha um retrabalho. Às vezes eu faço aqui, meu colega confere o que eu faço. Isso não pode acontecer. Você não faz bem feito? Eu faço, eu assumo. Eu faço, eu assumo. Então, isso mudou muito. Então, com isso, a gente conseguiu enxugar um pouco o quadro, apesar de que a gente fez de um tudo para não fazer demissões e manter todo mundo. Foi o mínimo que isso aconteceu, mas a gente conseguiu definir melhor as funções e aproveitar melhor as pessoas para aumentar a produtividade, porque é isso que a gente precisa. Sim, uma produtividade. Uma produtividade maior. E até para o colaborador é importante. Ele sentir que ele está útil, que ele está produzindo, que ele está fazendo mais, que ele é importante ali dentro. Ô Joyce, cá para nós, não tem nada mais... Eu acho que só quem não gosta de trabalhar, que gosta de ficar... olhando pro teto, mexendo no celular na hora do serviço. O tempo não passa. Não passa. Eu acho interessante que elas falam muito isso. Às vezes, nessa questão, eu falo, gente, não tá mais na era de você cruzar os braços e esperar a cliente entrar. Você tem que correr atrás do cliente. Manda uma mensagem, chegou um produto aqui, manda pro cliente, vai na casa do cliente, leva, liga, dá uma assistência. Até isso, para elas, mudou muito nesse sentido. Porque ninguém mais fica de braço cruzado esperando. Nós estamos numa era que você que tem que correr atrás do cliente, porque ele está sendo bombardeado ali de mercadoria o tempo inteiro. Ele está sentado, ele compra na hora que ele quiser, no celular. Se você não oferecer esse diferencial para eles de atendimento, de conhecer o produto, de mostrar, de levar até ele, de oferecer, você não vai conseguir conquistar seu cliente. E assim, olhando de fora... Eu imagino que o maior desafio das lojas hoje seja esse. Porque o custo de uma loja física é muito grande, mas você te possibilita você apresentar uma experiência diferente para o cliente. Eu já comprei roupa online? Gosto. Mas para mim, nem de longe é a mesma coisa de comprar uma roupa e você poder experimentar. Talvez eu esteja velha, a gente até brincou aqui com cheio de cabelo branco. Talvez os meninos de hoje sejam mais desapegados com isso. Eu gosto, mas eu entendo que é um desafio. Porque é o que você falou, a gente pega aqui o celular, e tá bombardeando. Exatamente. O tempo inteiro. Produto, eu falo que hoje produto é commodity, né? Qualquer produto que você vende ali, todo mundo tem, todo mundo oferece. Então, você tem que oferecer hoje serviço. Perfeito. Hoje você tem que oferecer serviço pro seu cliente. Dar esse diferencial para ele. Porque é o que você falou. Às vezes... as pessoas, elas estão tão carentes de contato físico, que é tão importante, às vezes, você disponibilizar um colaborador para ir na casa do cliente, levar uma peça para ele. Nossa, a gente tem cliente de levar produto em casa, que às vezes tem uma situação... Eles ficam encantados. Eles ficam, assim, numa satisfação de receber, E é isso que a gente precisa.
dessa experiência que a gente precisa, né? Como cliente de loja, eu falo que eu reparo. Reparo se as pessoas estão bonitas na loja. Sim. Reparo se a loja está limpa e bem arrumada. A gente começou a falar, então vamos abordar esse tema aqui, né? A imagem da pessoa é importante. A forma que ela conversa com você, né? Ser educada, gentil. Eu falo, gente, a experiência que você tem na loja, se você chega numa loja cheirosa, aquilo já mexe com o seu sentido. Você não percebeu nada, você nem raciocinou, mas está acontecendo. Você olhou a colaboradora, o vendedor, ele veio bonito, com uniforme bonito, te arrumar, com um batom, cabelo. Gente, isso faz toda a diferença. E aí eu fico impressionada que hoje a gente tem umas linhas aí, né? Eu falei que o povo hoje tá mimizento. Sinceramente, eu acho que o povo hoje tá meio mimizento. Você tá vendo um negócio aqui, é realidade. A mesma coisa de falar que isso aqui não é vermelho. O povo vê isso aqui é vermelho. Mas fala, não, mas não pode falar que é vermelho, porque isso. Então, gente, pelo amor, imagem é importante. É ruim você chegar num lugar. Demais, eu falo. As unhas, né? Sim. Limpas. Se não é possível fazer, limpas. Cortadinha. O cabelo arrumado, um batom. Não precisa se maquiar toda, não. Mas passa um batom. Vai assim... a gente se arruma pra gente, né? É tão legal se arrumar de manhã, olhar no espelho e falar, eu tô bem. Tô ótima. Isso é que é importante. Cada um com o seu estilo, porque... Outro ponto também que eu acho super bacana. Como a gente trabalha com estilos diferentes, com públicos diferentes, eu acho que você tem que ter pessoas diferentes para conectar com elas. Perfeito. Né? Porque às vezes você cria uma imagem da loja tão assim, um padrão de funcionário, um padrão de beleza, que você impede o cliente de entrar na loja. Às vezes ele não se sente conectado ali naquele lugar. Demais. Então você precisa ter pessoas diferentes, porque você atende públicos diferentes. Você sempre acaba conectando com alguém. Aquela menina ali, eu gosto do jeito dela. Ela vai conseguir me mostrar o que eu quero. Então, assim, nas contratações, a gente busca esse equilíbrio nas sessões. Mas é engraçado você falando isso. Mas olha pra você ver. Você falou isso, eu me identifiquei aqui demais. Eu vou em lojas que normalmente, de alguma forma... Porque, às vezes, você não chega nem a entrar na loja, Joyce, pra saber se o atendimento é bom, se o preço é bom. Às vezes, é o que você falou. Você passa na porta, olhou um Instagram, olhou uma vitrine, olhou alguém lá dentro, você se identificou. Não, consigo. Mas, ao mesmo tempo, se não gera essa conexão, você vai entrar? Você não entra. O cliente não entra. É impressionante. Você falando aí, tem um case, a nossa professora deu do nosso MBA de uma loja, inclusive lá de Montes Claros, de peças antiquíssima, riquíssima, e que todo mundo fala, mas é a fachada mais horrorosa, e que vou falar de imagem. Mas é a questão de alinhar o público-alvo à imagem, que você falou muito bem. O público da loja é o mecânico, né? É um público que normalmente tá ali mais na lida do trabalho, um trabalho mais operacional. Então, se eles mudam a fachada, a loja é milionária. Mas se eles mudam a fachada da loja, eles quebram essa conexão com o cliente. Sim. E eles já fizeram, inclusive, pesquisa para identificar isso. E aí eles mantêm um padrão antigo, né, mais rústico, para conectar com o público deles. Sim. Mas eu achei fantástico que aí é o que você falou. Quem que é seu público? Tá vendendo pra quem? Quem que vai entrar na sua loja? Exatamente. Você tem que saber, né? Você tem que saber. Conhecer. Você tem que definir um público. Hoje, antes eu me apegava muito a isso. A definir um público. Hoje eu acho que isso está mistificando um pouco, sabe? Porque eu acho que as pessoas se conectam com os produtos. É porque você tem uma loja quase de departamento, né, Joyce? Então, nesse sentido, você tem que atender tudo. Você tem que atender um plus. Não, é porque mas aí é o seu público. É o público. O seu público é esse porque você já tem uma história de 90 anos. Mas é mais difícil, Jéssica. Você conectar com vários. Uai. Aí é isso que você falou. Você tem que colocar... mais complexo, né? Você tem que colocar gente de todo jeito. De todos os tipos para ter essa conexão. Mas eu acho fantástico como que acontece. E às vezes, assim, tem algum colaborador que já tem aquela conexão com o cliente. Quando o cliente chega e não encontra, ele pergunta: cadê fulano que não tá aqui mais? Mas por quê? Aí você tem que fazer um trabalho, direcionar, né? Mas é interessantíssimo. Ô, Joyce, outra coisa que eu queria saber de você. Vocês estão fazendo um trabalho diferente com redes sociais. Me conta o resultado.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho também, que às vezes eu vou falar com os clientes a respeito de rede social. Primeira coisa que eu falo, nem só de rede social. Eu falo que trabalho de melhoria como um todo. É um processo que eu falo de, no mínimo ali, você coloca ali uns 4, 6 meses pra você começar a engrenar. Você não consegue ver um resultado tão rápido assim. Isso eu vejo com redes sociais, com treinamento de colaborador, processo de uma forma geral. Mas vocês que já estão fazendo essa transição, que eu percebo e é bem, bem legal, acho que vocês fizeram essa transição de estilo, de produto também, sim, de comunicação. Me conta o que você está achando dos resultados e primeiro me conta do processo, como que foi? E aí fala um pouquinho do resultado, o que você sentiu de diferença? Sim, desde que a gente veio para cá, Rafa, ele sempre foi muito ligado, né? Ele é da área de informática, então a visão dele é Você pode comer também, é um pouco viu? diferente. Pode deixar. Não é só pra mim, não. Pode deixar. Hoje é segunda-feira, hein? Tem que queimar o vinho mais tarde. A gente sempre teve muita preocupação com isso. No início, a gente teve muita dificuldade em relação à mão de obra, a prestador de serviço nessa área aqui em Bocaiúva, porque estava começando também, né? E assim, numa cidade interior, as pessoas não tinham tanta... Você não tinha tanta mão de obra para oferecer esse serviço. Então, nós corremos muito atrás. Foi um caminho longo para conseguir, assim, dar uma deslanchada nas redes sociais. A gente nunca deixou de fazer, sempre trabalhou, mas a gente foi aprimorando com o tempo. E hoje eu falo, não dá para ficar sem. Instagram vende. Quando você faz bem feito. Quando você faz bem feito. E quando você investe. Tem que ter. Gente, não adianta. Hoje você não consegue viver sem isso. É impressionante. Você faz um vídeo ali de um produto que acabou de chegar. Antes de descer, os clientes já estão perguntando. Porque eu vejo também que alguns clientes acham que o Instagram vai fazer aquele post maletoso ali, meia boca, uma vez por semana, de qualquer jeito. E o buraco é muito mais embaixo, né? Você tem que ter uma programação. Você tem que ter, assim, você tem que ter mais de uma pessoa por trás disso, que às vezes uma não é suficiente. Né? As imagens têm que ser de qualidade. Os vídeos têm que ser de qualidade. Não adianta você pegar qualquer um para ficar falando ali por trás, de qualquer jeito, que você vai vender. Não. Porque hoje, as pessoas são muito objetivas. Elas não ficam parando ali para olhar o que elas não têm tanto interesse. Elas vão... Dedinho é... Nervoso. Dedinho nervoso. Então, assim, é só o que interessa e da forma que chama atenção. E é cada vez mais difícil você chamar a atenção do cliente hoje, né? Com certeza. Tá todo mundo com o celular na mão. Todo mundo com o celular na mão. Todo mundo bombardeado de informações, bombardeado de produtos, de serviço o tempo todo. Então, assim, tem que ter uma qualidade no post. Você tem que ter uma programação nisso. E uma rotina. Uma rotina. Porque eu também observo o seguinte... As pessoas querem, como eu falei, quer fazer um post ali maletoso uma vez na semana, aquele post escrito, aquele trem desenchabido, sem graça, uma vez na semana. Depois e cadê meu mais. resultado de venda? Então, gente, mas você não criou nem a base. E você tem que ter métrica também, né? Exato. É engraçado, porque hoje a gente vê uma enxurrada de profissionais que trabalham com marketing, mas nenhum mostra métrica. Não sabem. Isso também é importante. Puxão de orelha pra você aí, hein, gente? Porque você tá vendo o resultado ali. Você vê de um mês pro outro o que te deu resultado, o que teve curtido, o que teve retorno de venda. Porque hoje você consegue comparar tudo isso. Perfeito. Né? Então, assim, você sabe, você consegue saber o que as pessoas querem ver. Que também é muito importante. E essas enquetes, essa interação, te dá... todo o norte. Você sabe que essa estratégia sua é boa, hein? Eu gosto. Mas isso é importantíssimo. Joyce, posso te falar uma coisa? Eu já falei isso algumas vezes, assim, no Instagram. Mas a Jéssica, antes... Eu vou usar o programa que foi quando eu me obriguei a usar redes sociais. Porque eu nunca acreditei no rádio puro por si só. Sempre trouxe ele com a rede social. Então, quando veio o rádio, eu me obriguei a usar a rede social. E a Jéssica mudou completamente, inclusive, a forma de comunicação. Sim. Porque eu vi que eu não estava sendo acessível. Então, foi muito
porrada. É isso que você tá falando. Eu tive que entender. Não, e esse vídeo aqui flopou. Quantas vezes eu coloquei algumas coisas com conteúdo lindo, maravilhoso, que na minha cabeça tava perfeito. Na minha cabeça o conteúdo tava perfeito. Ninguém gostou. Porque eu não tava com a linguagem adequada, a imagem não tava adequada. Então você vai se descobrindo ao longo do caminho. Isso que você falou é bacana demais. Isso é importante, tanto na rede social e até na comunicação dentro da empresa. Porque às vezes você faz uma reunião maravilhosa, com palavras lindas, difíceis, que você não vai conseguir dizer nada para as pessoas. Não adianta. E eles gostam mas de facilidade mesmo. Eles têm que... compreensão clara, gente. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo. Compreensão clara. Então, a qualidade dos posts, a seriedade de quem faz esse marketing digital para você, isso é de suma importância. Conhecimento também, né? Que a gente não dá conta de fazer. É aquilo, vamos encarar que a gente não dá conta de fazer e você tem que terceirizar e pagar um profissional bom para fazer para você? Porque tem muito essa resistência. Tem. Ah, mas eu vou gastar dinheiro com publicidade, com alguém para fazer meu... Não, eu dou conta de fazer? Eu não dou. Então, eu vou passar para uma pessoa que tenha conhecimento, e assumir isso. O domínio. Eu ainda sou meio resistente a aparecer nas telas, sabe? Eu não gosto muito, não. Mas você fez um ensaio com o Rafa que eu vi um tempo atrás. E ficou ótimo. Fiz, menina, mas eu vou te falar que eu tenho tanta resistência a isso. Sério? A gravar vídeo. Não, eu sou muito... E como é que tá gravar aqui hoje? Eu sou muito dos bastidores. E como é que foi ir no programa e vir aqui hoje? Não, eu sou muito tranquila. Você já prestou atenção, né? Mas eu não sou muito de rede social. Eu acho que é porque a gente trabalha tanto e tem que vivenciar tanto que eu, não dou conta. Mas sua menina eu sei gosta. O quanto isso é importante e o quanto eu preciso mudar. É uma barreira que eu tenho que quebrar e tô quebrando. Não tem na cabeça que tá certo e que tá tudo ok, não, porque não tá. Não, e engraçado. Minha filha gosta. Ela gosta. Você é bonita, fala bem, tem conteúdo, mulher. Aproveita. Pois é, mas eu tenho uma dificuldade, menina. Eu acho minha voz horrorosa. Eu falo que a gente tem que gravar e não ouvir. E não assistir e não ouvir. Você grava e sai correndo. Você posta e sai correndo, entrega o telefone pra alguém e fala, meu Deus do céu, não quero nem ver. Verdade. Não, eu gosto de tecnologia. Eu gosto de... Mas eu não sou uma pessoa tão... biscoiteira. Não sou. Mas eu vou virar, gente. Calma. É bom, menina. É bom. Mas eu acho super bacana. Eu acho que hoje, gente, é o que você falou. Tem determinadas... Dependendo do que você quer como objetivo profissional, é importante. Vai facilitar seu caminho. Eu acho assim, que como a loja ainda... Eu acho que se fosse uma loja menor, ela dependeria muito da minha imagem para estar ali na frente. Hoje ainda eu consigo não estar tão presente nas redes sociais. Eu ainda consigo. Mas eu acho que daqui a pouco isso não vai ser mais possível. Que a gente vai ter que vai ter que aparecer mais. E se for preciso, tem que fazer, né? A gente não pode falar nunca vou fazer, e não vou fazer, e não gosto. Não sou dessas, não. E sua menina? Como que tá a relação? Porque eu vejo que ela participa de algumas coisas, ela já faz a questão da maquiagem. Tem alguma proposta? Proposta assim, ela gosta, não gosta? Vai dar continuidade de gestão familiar aí? Não sei se ela vai dar continuidade. Eu, particularmente, não gosto de pressionar a essas... De limitar o campo profissional deles, né? Assim, tem que dar continuidade à loja, tem que fazer isso. Eu acho que é tão importante você trabalhar com o que você gosta, você fazer o que você gosta, que eu não gosto de deixar essa carga sobre eles, não. Isadora, ela gosta muito dessa parte de moda. Inclusive, ela fala que quer fazer moda. Ai, que sonho. Meu sonho de Barbie. E assim, é o sonho dela, eu vou super apoiar. Eu acho que ela vai me ajudar demais se ela estiver nessa linha. E o meu filho, ele já é mais nessa linha de gestão. Ele você morre de rir dele. Ele é todo uns causos empreendedor. Ele repara se as meninas na loja estão de batom ou não estão. Ele chega na minha sala e fala, mãe, fulano e fulano tá conversando demais na hora do trabalho. Eu acho
ótimo essa visão dele, né? Isso é importante, ter essa compreensão. Tem pesquisas, e a gente sabe que os filhos de empreendedores, eles têm muita mais propensão a empreender porque eles estão vivendo nesse meio. Uhum. Escuta isso o tempo todo, de negócio, de vamos fazer isso é importante, isso não é. Então, eu já percebo essa influência em casa, mais com ele do que com ela. Ela já é mais naquela linha mesmo, eu gosto de moda, tô nem aí. Uma moda sustentável, ela é toda muito diferente de mim. Eu fico brincando. A gente cria filhos e eles são completamente diferentes. Isadora, ela não importa, ela gosta de vestir a roupa do jeito que... Ela não importa com moda, tá usando isso, não tá... Não, é ela. Ela tem uma personalidade super forte. Ela veste do jeito que ela gosta, do jeito que ela acha que tá legal. Eu falei, Isadora, mas isso não tá legal. Mãe, mas eu gosto. Ela pega as blusas, corta, os tênis sujos, que eu falo, ai, meu Deus, o povo vai falar mal de mim, né? Falar, nossa, a menina não tem um tênis pra calçar, mas ela é desse estilo. Eu acho super bacana. Tem a ver com a geração deles. Com a geração. Eles não têm esse apego. Não tem. É conforto, se identificar com a roupa e ponto. E eu acho isso super interessante. Não, gente, porque acho. peraí, nós vivemos uma geração... Você não, que você é mais nova que eu. Que tinha roupa de ir à missa. Não, eu peguei isso, Joyce. Eu peguei. Não é? Tinha roupa pra ir à igreja. Não, eu peguei isso. E pra mim, eu falo que foi... Na minha cabecinha, foi difícil. Porque eu tive que... Né, quando eu fui morar fora... De novo, eu saí de uma bolha bem conservadora, fui para um lugar bem mais liberal, que não existiam essas regras. Sim. Mas eu cresci com isso, com as minhas avós falando, você não vai pra missa com roupa de ombro de fora, com o joelho aparecendo, né? Não, e era muito definido dentro do armário, né? Isso é roupa de ficar dentro de casa, isso é roupa de fazer isso. Hoje não, hoje a gente veste... Até eu não tenho isso. Essa é minha roupa de sair, essa é minha roupa de trabalhar. Eu falo, gente, eu tenho que vestir o que eu tô com vontade. Se hoje eu tô afim de pôr um salto e de colocar uma roupa bonita, eu vou colocar. Se eu tô afim de pôr um tênis, eu vou pôr um tênis. E é engraçado você falando disso. Essa semana no programa foi a Mafê Ruas, que ela é consultora de moda. E aí, eu sempre falo, eu não compro roupa... E nesse ponto, eu não sei se a Isadora tem essa linha, mas eu gosto do slow fashion. Eu não gosto de nada que é modinha. Sim. Eu gosto de comprar uma roupa pra usar muito. Eu gosto de Isadora colocar uma assim. blusa. Eu ponho uma sandália de salto, um brincão, eu vou sair. Eu ponho uma sandália mais de trabalho, uma calça mais Você brinca lá. com as peças. Você brinca. Eu não gosto de gastar dinheiro pra usar pouco. E às vezes as pessoas falam, mas é porque tem muita roupa. Não é. Às vezes são combinações diferentes. Que a mesma calça que você coloca com salto, você usa com tênis, ela fica com uma proposta completamente diferente. E assim, e eu sou dessa aí. Eu não gosto de gastar dinheiro à toa, não. Mas você sabe que essa nova geração, ela tá cada vez mais consciente e minimalista. Mas isso é ótimo. Ótimo. Você prestou atenção tanto que tá tudo mais monocromático? Não, As peças... eu visto isso aqui demais. Essa roupa, uma cor só. Eu também. Conjunto, gente. Conjunto. Era da minha infância vestir conjunto. Esses dias alguém falou, mas usando conjunto. Eu falei, conjunto, que pra que mais praticidade? Você pegar uma roupa, tá prontinho ali, você veste, tá arrumada, pronto, acabou. Um conjunto. Porque você fica pensando, eu vou combinar isso com isso. Tem hora que a gente tem preguiça, né? Nossa, Porque super. a gente gasta nossos pensamentos desde cedo. Então, se você vai quebrar a cuca pensando com que roupa que você vai usar... Mas isso eu acho fantástico e isso eu acho que é uma tendência também dessa questão mais sustentável. Ô Joyce, se você for pensar um tempo atrás, a gente tinha aquilo, né? Nossa, eu vou comprar uma roupa, não posso vestir muito porque fica vista. Vou repetir a roupa. Vou repetir. Que mentalidade horrorosa. Você tem que... Não, e não adianta. Quando a gente gosta da roupa, você pode ter 50 roupas que você veste sempre a mesma peça. Você também tem isso de fase de roupa? Demais. Tem umas roupas que eu encasqueto com elas, eu falo, vai andar sozinha. Mas deixa andar. E eu também não importo o que estão falando, não. Não, hoje... Eu acho que é muito da personalidade da gente. Eu visto isso, eu gosto dessa roupa, eu gosto desse tênis. Pra que você vai ficar... Tentando. Mas foi um trabalho, não fui sempre assim, não. Não, mas a nossa geração foi muito diferente. Você sentiu esse peso? Nesse sentido. Eu aprendi muito com os meus filhos. É, né? Aprendi demais com eles. Eu acho fantástico isso.
De você não ter esse valor. Porque eu tenho que ir, não posso repetir roupa, não posso fazer isso. Porque às vezes eu ficava falando isso. Dora, mas você vai vestir essa calça. Você acabou de tirar essa calça durante o dia, você vai vestir ela à noite. Aí hoje eu faço isso. Hoje eu sou assim. E eu acho isso super importante. Eu acho, por mais que a gente quer que venda, tem a loja, você quer vender, mas eu acho que tem que ter um consumo consciente, sim. Pra que você ficar empurrando mercadoria? Não é assim. E eu vejo que depois da pandemia, isso eu observo foi algo que ficou mais latente. Todo mundo querendo roupas que de alguma forma se sentisse mais confortável. Nossa, que seja com o brinco de strass da década de 80, que seja com um moletom. Ou às vezes os dois juntos na mesma proposta. Não, eu acho fantástico quando você faz essa combinação. Joyce, você sabe... Eu adoro. Você sabe o que eu acho fantástico? Quando eu vejo alguém com uma calça de moletom, um brinco de strass, um cabelo azul, um batom roxo e se sentindo a mulher mais gostosa do universo. Isso é que é importante, gente. Se você vestiu a roupa... Desculpa, mas foda-se se eu não tô gostando. Se você vestiu e você tá se sentindo maravilhosa... Ouvir isso. Mas isso não é pra minha idade. Eu falo, gente, isso é pra te fazer bem. Você tá vestindo, você tá achando legal? Então veste. Principalmente fora do ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho não, mas fora do ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você tem uma linha, né? Claro que você não vai... Mas hoje também mudou muito. Mudou. Claro que você não vai sensualizar no ambiente de trabalho, não é isso. Mas de você usar uma roupa mais esporte. Super comum. E é super bacana, super estiloso, inclusive. Principalmente dentro de loja, né? Funciona bem. Não, e tá quebrando muito isso. Porque dentro dos escritórios, Jéssica, você tá percebendo muito... Não, observo, Joyce, e vou te falar que de um ano pra cá, eu tenho quebrado um pouco... Aí, inclusive, foi a Carla uma vez, ela virou pra mim e disse assim, Jéssica, você grava os programas, você acha que tá com umas roupas muito sérias, não? Aí, na hora, aquilo da crítica, né? Ela virou pra mim, eu falei assim, fiquei meio... Torci o nariz. Mas depois eu fiquei pensando, falei, gente, por que eu não posso? E aí, até eu, assim, tô quebrando, sabe? Às vezes eu tô com vontade de vestir uma roupa, assim... De novo, claro, tem um limite, né? Do que você pode e o que não pode. Mas às vezes eram roupas que há uns 2, 3 anos atrás eu não imaginaria, mas que hoje eu falo, por que não? Porque antes a gente imaginava assim, ambiente de trabalho, né? Você vai mais social, você vai... Hoje não, hoje casa super bem você usar um tênis no ambiente de trabalho, né? Sua roupa hoje. Se você colocar um tênis aí... Não, demais, tranquilamente, né? Confortável, inclusive. E é a questão de comunicar com as pessoas. Comunicar com as pessoas. Sua roupa comunica com as pessoas. Comunica. E engraçado isso, né? Comunica demais. A gente não tem ideia de como comunica. Comunica mesmo. E é uma das coisas... De novo, a gente falou muito isso. E sabe, uma das coisas que eu acho fantástico. Às vezes, você não vai ter oportunidade de listar o seu currículo maravilhoso, de que você é um empresário, de que você é uma mãe, de que você é uma esposa maravilhosa. Às vezes você vai encontrar ali com a pessoa 1 minuto, 3 minutos, dá um oi, tudo bem. Mas a pessoa já fez um xerox ali de você e já teceu alguma coisa na cabeça muito antes de você abrir a boca. Sim. É instintivo isso. E aí, voltando na questão da hipocrisia, né? Quando a gente fala que não tem como, porque é antes da gente raciocinar, a gente já fez. Quando a gente raciocinou, já tá feito. A gente pode lutar contra, mas tá feito. É verdade. Mas eu acho importante ter essa... Assim, você ser você, né? Essa personalidade, que a gente também não consegue fingir. Não. Você não consegue viver uma vida de teatro, né? Mas, o tempo todo. Mas, de novo, voltando às novas gerações, o bom é que a gente tá entrando numa geração que isso tá ficando mais maleável. Eu acho que alguns 10 anos atrás isso era muito mais difícil. Demais. Porque antes tinha aquela questão da postura, né? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar? Você acha que tem a ver com os meios de comunicação? Muito. Todo mundo vendo tudo o tempo inteiro? Demais. A farofa da GK. Menina. E é engraçado que é o que vende, né, Joyce? O povo, eu falo sempre, gente, para de querer colocar perfeição no Instagram. O Instagram tem que ser interessante, não perfeito. A divulgação tem que ser interessante, não perfeita. Inclusive, eu acho que isso é um grande problema.
a perfeição que as pessoas colocam nas redes sociais. Porque isso frustra o outro. Frustra. Demais. Nossa, mas o outro tem sucesso e eu não tenho. O outro tem tudo lindo e eu não tenho. Mas você já parou pra pensar que a gente só coloca no Instagram o que é muito bom? Claro. Você vai colocar uma hora que você tá chorando, que tá descabelada, que você... Não coloca. Na verdade, eu vou te falar, a maioria não. Mas hoje A maioria não. Mas hoje eu também não sigo essas pessoas. Que colocam só a coisa perfeita. Porque não passa credibilidade. A vida não é assim. Exatamente. Se você vê aquela coisa muito perfeita 24 horas do tempo, poxa, será? Porque ninguém é bom demais o tempo todo, lindo demais o tempo todo, perfeito demais o tempo todo. Não adianta. Ninguém é assim. Não. E é isso, né? A gente conseguir... E é um dos pontos pra gente conseguir melhorar, né? Entender, tá, o que eu sou muito bom e o que eu não sou e o que eu preciso buscar ajuda ou desenvolver. Exatamente. Ó, vamos voltar aqui um pouquinho para os nossos assuntos de dinheiro, que a gente está indo para uma fase bacana. A gente chegou, desde do programa que a gente gravou, a gente está falando muito aqui da nossa região, e é um tema que eu acredito que interessa muitas pessoas, né? E aí uma das coisas que a gente conversou é que, poxa, se a gente olhar um pouquinho, com um olhar mais atento, assim, para nossa região, a gente vai ver que ela desenvolveu muito, claro, tem muita coisa para melhorar, mas já desenvolveu muitas coisas e estão vindo empresas, oportunidades bacanas aí para frente. Mas a gente tem um gargalo aqui, que você já comentou comigo e a maioria dos empresários comentam, que é a questão da mão de obra qualificada. A gente não tem mão de obra, a gente não tem esse volume de mão de obra. O que você pensa a respeito dessa nova fase que tá vindo aí? Como é que vai fazer? O que vai rolar? O que você acha? Olha, eu acho que essa geração tá bem complexa de se entender. Eu, na loja, tive algumas experiências e tentei buscar estagiários mais novos para conhecer, para desenvolver, né? Para desenvolver e para ver qual é a deles, né? Tipo assim, qual que é a linha de ideia deles. E eu tô achando que eles realmente estão muito perdidos em relação a isso. Então, cabe a nós, que tem uma certa experiência, dar um norte para esse pessoal. E eu acho que tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Porque às vezes também a pessoa tá ali, ela nunca foi pro mercado de trabalho. Você joga ali numa empresa, numa situação que ela nunca viveu, que ela não tem experiência. Eles não têm a mesma perseverança que nós temos e nós tivemos, porque hoje eles pensam no hoje. O amanhã para eles não existe. Eu quero resolver meu problema hoje. Como é que você desenvolve uma pessoa dessa, Joyce? Me explica. Mas eu acho que isso é muito possível. Aí, ó, você que tá com a mira, é um importante passo para você, para buscar um treinamento para esse tipo de jovem hoje que tá meio perdido no mercado. Meio assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei do que eu gosto. Quando você começa a dar treinamentos menores em áreas diferentes, às vezes ela vai falar assim, é um treinamento na área de gestão, eu vou testar ali, se não der certo eu faço outro. É diferente do que pegar um curso longo, de fazer uma faculdade maior. Uhum. Né? Às vezes a pessoa se identifica ali e se encontra naquele ponto. Mas eu acho importantíssimo o treinamento em si, em todas as áreas. Foi o que a gente estava conversando. Serviço. Assim, o garçom, gente, ele precisa de treinamento. O barman precisa de treinamento. Uhum. A camareira precisa de um treinamento. Ela precisa saber fazer. Colocar uma mesa. Que isso é super importante. Engraçado que vai no fino e a gente não repara, mas eu reparo também essas coisas. A maioria das pessoas não, mas eu também reparo. Não, demais. Faz toda a diferença. Às vezes você fica ali buscando um serviço que você sabe que você não está sendo atendida porque a pessoa não está preparada para isso. Ela não conhece o produto que ela vende. Aham. Nossa, e engraçado que chega a partir do básico, né? O básico de você trabalhar com algo é conhecer o algo. Conhecer. Porque o seu cliente, ele já chega lá sabendo tudo do produto que ele quer comprar. Já pesquisou na internet, já olhou em 10 lojas. Por isso que eu acho que tem que ter esse treinamento.
do básico, do mínimo, do treinamento, até de você lidar com as pessoas no dia a dia. A parte comportamental. E aí, voltando ao que você falou, se tem algo que eu acredito na minha vida é na questão da educação. A educação de todas as formas que você puder imaginar entra na questão do treinamento. Mas tem outra coisa que eu também acredito. Que a pessoa tem que querer. Isso é o mínimo. E aí, quando você falou, Jéssica, os meninos hoje estão difíceis, a gente não sabe o que eles querem. E aí, esse, pra mim, Joyce, é a minha interrogação em relação a essa nova geração. Eu não consegui ainda identificar o que eles querem num longo prazo. Porque eu entendo o hoje, mas talvez eu esteja ainda, de novo, sem entender qual vai ser a trajetória deles, como que vai desenrolar. Mas hoje eu não consigo imaginar num trabalho que você faça que você já tem um resultado e que é isso aí. Eu acredito em planejamentos, o que você planta hoje, você colhe amanhã. Eu não acredito em nada tão rápido. E aí essa é a minha dificuldade com essa nova geração. Eles não têm longo prazo. Eles não enxergam isso. Né? Quando eu vou fazer contratação para a loja, a gente tem feito as últimas, assim, cada vez mais difícil. Você ter essa compreensão do que eles querem. É isso que você gosta? Eles não... Eu não sei, eu tenho buscado muito ler sobre. Tentar compreender a cabeça deles. Eu falei com vocês na entrevista da rádio do Michel Alcoforado, que é um antropólogo que eu sigo e que eu tenho, assim, eu gosto de escutar muito os podcasts dele, porque ele estuda muito essa geração. Então, ele traz muitas pesquisas em relação a essa geração que, pra gente, é importantíssimo você compreender pelo menos um pouquinho pra ver, peraí, como que eu vou agir? Até eu, em casa, como mãe, eu busco compreender a gente não quer errar. A gente erra o tempo todo querendo acertar. Mas, assim, eu fico, gente, eles não têm uma comunicação clara, eles não conseguem conversar, não conseguem dialogar. Olha pra você ver essa moda da lágrima de glitter na maquiagem. Como é que é o esquema? Tá uma onda dessa lágrima de glitter na maquiagem, né? Onde é que eu coloco? Menina, eu tô por isso fora. É muito mostrando o interior desses jovens. Eles estão cada vez mais depressivos e eles ironizam a depressão. Eles brincam com a depressão, tipo assim, os milênios, eles têm essa dificuldade de mostrar que tá depressivo, de mostrar essa questão comportamental. Eles não, eles mostram, eles falam, eu tô depressivo e tal, e eles ironizam a fase depressiva deles. E uma forma de expressar, de externalizar, foi essa lágrima de glitter. Eu também não sabia disso não, tá? Eu escutando esses podcasts pra tentar compreender. Tá dando nó na minha mente. Mas será que não tem a ver? Isso eu já li também a respeito. Essa geração, ela tem tudo tão na mão, tudo tão acessível, que a dificuldade para eles é algo extremamente cômodo. Então, eles não sabem lidar com isso. Mas aí, quando a gente leva isso para uma vida de trabalho geral, não tô falando que você precisa ser um empreendedor. Que você seja um colaborador. Joyce, a gente sabe que um ambiente não é cafezinho, leitinho com Toddy morno todo dia. Mas eu acho que a questão é exatamente essa. Olha, eu saí de casa para estudar com 15 anos. Então, assim, eu me virei de várias formas. Imagina você sair do interiorzão, ir para BH. Passava muita dificuldade, gente. Tinha dinheiro pro ônibus da faculdade. E olhe lá. E a gente sobrevivia a isso. A gente conseguia a gente tinha responsabilidade. Você sabia. Um objetivo de longo prazo, né? Com 16 anos, você falar assim, ó, eu divido apartamento, tem essas contas para pagar, eu tenho meus compromissos. Deu, não deu, você tem que se virar. Porque, querendo ou não, tipo, os pais não assumiam esses riscos dos filhos. Hoje, eu acho que a gente acaba amparando muitos filhos. É muito aquela questão, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive. E aí a gente poupa muito e acaba não permitindo que ele encare a vida da forma que realmente ela é. Encare essas dificuldades. Que a gente está sempre ali pronto para dar a mão, para ajudar. Então, eles não...
é o que você falou. Eles não conseguem lidar com conflito, eles não sabem esperar, eles são imediatistas. Porque a gente permite, a gente que deixa, a gente que está criando os jovens, os adolescentes dessa forma. É uma dificuldade quando você vai para o mercado de trabalho, que é o que você... Vamos usar o CNPJ, quem tem coração é CPF, mas Sim. Se você tá diante de uma pessoa dessa num cenário de uma equipe que está desestabilizando todo mundo e é resistente a desenvolver, a gente tem um problema. Aí a pessoa frustra, aí a pessoa não dá conta de se relacionar. Nós tivemos essa questão de pandemia, eu até estava conversando aqui antes de começar a entrevista com Sidney, sobre quantas crianças não ficaram afetadas por não conseguir conviver com outra. Os jovens também, eu falo porque minha filha, ela estava numa fase de vestibular. É a melhor fase da vida da gente, terceiro ano, você formando terceiro ano, de convivência, de trocar experiência de vestibular. Ela não tinha convivência nenhuma. Então, isso afetou muito esses meninos. A gente aponta, critica, mas a gente também dá um passo atrás e vê o quanto eles foram prejudicados por isso. E que agora nós precisamos desenvolver e tentar ajudá-los de alguma forma. Porque eles estão muito abalados psicologicamente e isso vai afetar o mercado de trabalho lá na frente. Eu acredito que vai afetar o mercado como um todo. Tanto o mercado consumidor, forma de consumo, quanto a forma de trabalhar. É algo que eu também falo sempre com os gestores. Vocês têm uma bronca pela frente. Nós temos uma bronca pela frente. Porque esses jovens, eles serão os nossos clientes e os nossos colaboradores. Então, a gente que se vire para começar o quanto antes a entender a forma de raciocínio deles, porque a gente vai precisar deles para preencher os postos de trabalho. A gente vai precisar vender para eles, sem choro nem vela. Exatamente. E eu vou te falar, não é fácil compreendê-los, não. Não. Nós temos que ler muito, que estudar muito essa... Gente, vamos, já finalizamos aqui. Acho que já rodamos mais que nosso escopo, já extrapolando o nosso... Falamos de tudo. Falamos de tudo. Faltamos só falar dos cabelos brancos. Você vai pintar ou você não vai, Joyce? Por enquanto, não. Eu também Eu acho que a gente pinta e fica mais velho. Eu também vou assumir meus cabelos brancos aqui. Vamos deixar enquanto não tá tão branquinho. Depois a gente vê o que faz. Mas também não tá me preocupando, não. Tá, né, não. Jéssica? O que é importante aqui, ó, a cabeça é a idade mental. Eu falo. Não é... Eu fico brincando com minha mãe, né? Que ela fala, eu tô velha. Eu falo, mas a gente fica velha aqui. É a cabeça da gente. Então, vamos manter a mente jovem pro corpo ficar jovem também. Né? E com quem você toma uma, pra gente finalizar? Da última vez eu me esquivei, né? Você não pipoca, não. Dessa vez você não pipoca, não. Tô com você! Tá vendo? Tô tomando já, gente. Já tomamos uma. Foi super bacana a experiência. A troca de ideias, de ideais, né? Eu acho isso super importante. Eu falo que é assim que a gente aprende. Conversando com os amigos, trocando experiências, trocando informação, que a gente aprende. Tudo na vida da gente é aprendizado, né? Sabe uma coisa que eu fiquei muito... Que esse projeto também me deu de presente? Conhecer algumas pessoas que têm como um dos objetivos ajudar a nossa região. Eu acho isso tão importante, Sim. Eu acho isso tão bacana. Eu acho que quando a gente tem esse olhar de devolver um pouquinho para a nossa região que a gente recebe é muito importante. Então, para mim, é muito gratificante ver isso, sabe? É isso que você falou, pessoas que compartilham dos mesmos ideais. E isso, para mim, é bem importante. Então, é gostoso. E é isso que a gente quer, né? Se é a cidade que a gente mora, se é o lugar que a gente vive, a gente tem que buscar crescimento, prosperidade para ele e para as pessoas que aqui estão, né? Às vezes eu penso, eu falo, gente, não é simplesmente você gerir uma empresa. São quantas famílias que dependem daquilo? São quantas famílias que vivem dessa renda? Então, vai muito além de você, do seu negócio. Né? Também a relação com as pessoas e o quanto as pessoas também dependem de você. Sim, com certeza. Então, a gente tem que ter essa consciência social e humana. Né? Vamos buscar o melhor para nossa cidade, para nossa região.
Às vezes a gente fala, mas Bocaiúva é muito pequena. Né? Mentalidade Eu pequena, amo. a gente já pensou isso muitas vezes. Não quero voltar pra Bocaiúva não tem nada, Bocaiúva não oferece nada. Mas não é assim. Tem muita oportunidade de Tem crescimento. muita oportunidade. É assim, abre as portas para quem quiser. É uma cidade muito acolhedora, as pessoas são muito acolhedoras. E eu acho que tá acontecendo sim esse desenvolvimento na cidade. Também eu fico acho. tão feliz em ver assim, comércio desenvolvendo, negócios mais interessantes vindo para cá, as pessoas apostando na cidade. E começa da gente que mora aqui, né? Se a gente não aposta, se a gente não abraça a cidade, quem vai fazer isso? Então, eu acredito muito nisso. Como a gente já conversou, acredito que a gente tem um campo enorme pela frente. Faltam vários serviços, faltam muitos produtos. Falta a gente só ajustar um pouquinho a mentalidade, conhecimento. Sim, e apostar nas pessoas apostar daqui. nas pessoas daqui. Né? Porque nós somos muito... É muito fácil a gente apontar. Às vezes a gente aponta, mas fulano tá fazendo isso, tá aparecendo. Tá Uhum. Gente, mas é a forma dele se mostrar, dele desenvolver, dele empreender. Então, vamos abraçar e vamos apoiar a causa também para crescermos juntos. Eu falo que a gente não pode pensar em ter concorrentes. A gente tem que pensar em ter parceiros, porque oportunidade tem para todo mundo. A gente não pode querer só pra gente. A gente tem que pensar nessa questão da prosperidade para todos. E tem a ver com o ambiente de negócio, né? Quanto mais dinheiro na cidade, mais dinheiro para todo mundo. É para todo mundo. O Não retorno é- é pra gente também. Eu falo que não é uma questão de soma zero. Às vezes a gente vê o cara ali do nosso lado enriquecendo, mas, poxa, se ele enriquece, ele contrata mais gente. Se ele contrata mais gente pode Sim, consumir do meu negócio e sim, fica melhor para todo mundo. Então, eu acredito que essa mentalidade a gente também tem que ter. Viu o coleguinha fazendo um negócio? Poxa, tomara que dê certo. Exatamente. Né? Que a riqueza só aumenta. Deixar de lado a inveja, né? Porque às vezes vai muito aquele ponto, mas fulano tá ganhando e eu não tô. Trabalha no seu, foca no seu, que o seu resultado vai vir. Também. Mas você não saboneta, não? Ninguém se toma uma. Com você, eu já respondi! Ela tá querendo que eu fale de novo. Já respondi. Já estamos tomando. Tintim. Foi muito bacana o nosso papo de negócio. Obrigada pela presença. Adorei, então, tomar uma com você. Vamos marcar vários próximos aí, Sim, várias reuniões, tomar vamos sim. mais várias, bater Pode papo. sim. Vamos sim, gente. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Pessoal, finalizando o 4º episódio do Namira Podcast. Então, até a próxima. Beijo pra vocês.